Sobrou para mim a missão de manter vocês acordados na primeira sessão do dia, né? Então, beleza. Então, por isso, eu já escolhi um tema que é para fritar o cérebro, que é para vocês não dormirem, que é programação reativa e funcional, extensões para PHP. Muita gente está lendo isso aqui e já está pensando, não entendi. Tudo bem. É justamente esse o objetivo da palestra, então, é desmistificar isso. É um assunto que talvez não seja tão complexo quanto vocês pensam. Então, eu vou desmistificar alguns dos jargões que você se depara quando você começa a aprender linguagem, esse paradigma funcional e reativo. Então, vamos ver como que vocês podem, de repente, hoje mesmo, sair aplicando algumas dessas técnicas para implementar coisas de uma maneira melhor. Tá. Setando algumas expectativas, algumas pessoas podem estar confusas aqui, então eu não vou falar sobre React, que é aquela library em JavaScript para criar interfaces de usuários. Também não é sobre React Native, que não sei se vocês sabem, é um framework para criar aplicativos baseados no React. E sim, eu vou falar sobre ReactiveX, ou RX. Alguém aqui já ouviu falar ou já usou RX? Muito bem, tem algumas pessoas aí, então vocês vão saber um pouco mais do que raios é esse RX hoje. Então, me apresentando muito rapidamente, a Di já me apresentou, meu nome é Juliana, eu sou especialista mobile na ThoughtWorks, que é uma consultoria que faz diversos tipos de software customizados. E antes de passar por lá, eu provavelmente sou responsável por alguns bugs aí que vocês encontraram em aplicativos como o da 99. Eu trabalhei um tempo no Twitter também, fiz as primeiras versões do app do Zap Imóveis. E aí, quando eu não estava nem fazendo app de táxi, nem app para vocês procurarem imóveis, eu brincava e fazia apps de criancinha, então eu trabalhei no Play Kids um tempo. Como vocês podem ver, eu não sou especialista PHP, mas a ideia é o quê? Trazer conceitos que eu vi aplicados nesses lugares e que eles são agnósticos a qualquer linguagem de programação. Então, são conceitos e ideias que vocês podem aplicar em PHP, em qualquer linguagem. Obviamente, os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são em PHP de fato. Então, no Twitter, especificamente, boa parte do back-end deles é em Scala, que é uma linguagem que suporta o paradigma funcional. Então, eu vi muitas coisas de funcional sendo aplicadas lá. Scala também era a linguagem que se usava no back-end da 99. E lá, não só no back-end, mas também no front, então o aplicativo usava RX Swift, que é o quê? Uma extensão da linguagem Swift para iOS, o aplicativo iOS, que tem suporte a algumas coisas do paradigma da programação reativa. E também no Android a gente fez muitos experimentos com RX Java, que também é a mesma coisa, uma extensão da linguagem Java que suporta essas ideias. Muito bem, mas vocês podem estar se perguntando, tá, então, o que é esse negócio de RX e funcional? É uma arquitetura? Sei lá, tipo MVC? Não, é um design pattern? É alguma coisa diferente? E o que eu diria para vocês, não é nada disso, não é uma arquitetura, não é um pattern. Na verdade, é um outro paradigma de programação. Então, vocês devem estar muito acostumados, por exemplo, com orientação a objeto. É um paradigma muito comum. Ou imperativo, que é aquilo lá que você pega um programa e ele vai estar assim, ó, faz isso, depois faz aquilo, se não, faz tal coisa, enquanto isso, faz tal outra coisa. Esses são paradigmas que vocês estão muito acostumados. O funcional e o reativo, ele é uma outra forma de pensar. Por isso que algumas pessoas elas têm dificuldade de começar a aprender programação funcional e reativa, porque você tem que deixar de lado o que você conhece, um padrão, que é a orientação a objeto ou procedural, e começar a pensar de uma outra forma. Então, a ideia aqui é tentar conseguir fazer com que vocês comecem a tentar pensar de uma forma diferente. Tá. E aí vocês podem me perguntar, então, por que raios eu vou me importar? Eu já conheço um paradigma, está tudo funcionando, vou aprender uma coisa nova, vou fazer meu cérebro pensar de uma maneira diferente, para que isso, né? Então, assim, esse paradigma ele traz diversas vantagens, o funcional. Uma delas é o quê? Concorrência e coisas e programação assíncrona se tornam fácil de se fazer. E são coisas chatas de se fazer com orientação a objeto. O funcional também, várias das coisas, das coisas do paradigma tornam o programa mais fácil de testar. É fácil você criar testes automatizados. É fácil também de você ler e entender os resultados.
evitar problemas que são muito difíceis de debugar na orientação a objeto. E, por fim, o código ele fica mais conciso. Então, vocês vão ver que, assim, com poucas linhas de código, vocês conseguem atingir o mesmo resultado que vocês fariam, sei lá, com 20 ou mais, ou seja, em outros paradigmas de programação. Então, são essas grandes vantagens que traz esses paradigmas funcional e o reativo. Tá, mas muito melhor do que simplesmente vocês acreditarem no que eu estou falando, nossa, que vantagem, que legal, agora estou animado, é saber que empresas como essas daqui, Microsoft, Netflix, GitHub, SoundCloud, todas elas usaram ou estão usando Reactive ou programação reativa, e eles conseguiram, com isso, atingir resultados muito positivos. Eles causaram uma reviravolta de forma realmente positiva em softwares de grande escala. Por isso, eu escolhi uma historinha deles, um deles, que é o Netflix, porque é um exemplo bem simbólico de como eles atingiram resultados muito legais, muito importantes, usando o Reactive. Então, tá, o Netflix, só para vocês terem uma ideia, ele é responsável por 1/3 de todo o tráfego de internet hoje na América do Norte. Então, assim, imagina como raios lidar com isso, né? Algo nessa escala de grandeza. E eles descobriram assim, para lidar com uma coisa dessas, vocês realmente têm que pensar de uma forma diferente. Esses padrões que a gente conhece, talvez vocês não conseguiriam atingir o mesmo resultado. Então, essa é uma historinha que eu vou contar para vocês de como o Netflix, Microsoft, outras empresas, eles resolveram grandes problemas de concorrência ou de programação assíncrona, pensando um pouco diferente do que a gente pensa hoje sobre eventos. E é isso que eu vou falar. Muito bem, se vocês pegarem a aplicação do Netflix, e aí pode ser web, mobile, web, o que for, tudo nele é assíncrono. Desde o startup, então você abre o app, ele tem que esperar componentes da plataforma responderem de alguma forma. Os players são todos assíncronos. Você pode ter um monte de evento. Então, tem o pause, que você cancela. Existe acesso a dados a todo momento. Até as animações do Netflix elas ocorrem de forma assíncrona e etc. Então, tudo você tem que ou reagir a algum evento. Então, se a pessoa cancelar, você tem que reagir àquele evento. Se a pessoa dá play no vídeo. E o que isso ocorre? Quando você tem uma aplicação que ela é totalmente assíncrona e ela tem que funcionar de maneira concorrente, vem uma série de problemas. E aí, quando eles usavam o paradigma imperativo, eles tinham muitos problemas de, por exemplo, vazamento de memória, memory leak, ou condição de corrida, né? Condição de corrida acontece algumas vezes quando você precisa, de alguma forma, ter uma sincronia entre eventos, entre processos. Callbacks alinhados. É o quê? Vamos lá, meu player, preciso fazer login. Vou bater no servidor, esperar o callback. Se a pessoa estiver logada, eu tenho que fazer um outro resultado. Agora eu tenho que pegar os vídeos favoritos. Volta lá. Então, eles tinham diversos callbacks alinhados. E máquinas de estado super complexas. Eles tinham que guardar o estado se a pessoa estava logada ou não, se o vídeo estava tocando ou não, se eles estavam fazendo loading, buffering. E aí eles começaram a ter... O sistema deles se tornou extremamente complexo. Foi quando eles começaram a pensar, a gente tem que tentar, de repente, um paradigma diferente. E aí, só para vocês terem uma ideia, não precisem entender esse pedaço de código, mas isso é um pedaço de código de fato do Netflix, da função de play de vídeo. E aí, aqui eles tinham um monte de callback, uns alinhados, outros não. Aqui tinha uma variável que guardava um estado de erro, se aconteceu erro em qualquer um desses momentos. E só para vocês compararem, quando eles mudaram o paradigma para reativo, para reactive, esse é o mesmo trecho de código feito de uma outra forma. Se vocês pararem para ver, o código ele é bem mais conciso e, depois de um tempo, ele se torna muito mais legível. Então, é mais ou menos essa diferença que o imperativo e o reativo eles têm nesse tipo de programação que precisa de muita concorrência e coisas assíncronas. Não se preocupem em entender isso daqui. É só para vocês terem uma ideia de como a coisa fica um pouco mais concisa. Tá, então, pensando de maneira reativa. Quando a coisa mais difícil de você começar a programar em Reactive é como treinar você mesmo a pensar de maneira reativa. Então, assim, é muito sobre deixar de lado alguns hábitos que vocês têm da programação do imperativo, né, orientação a objeto, que são muito típicos de programação, e vocês têm que forçar seu cérebro a pensar em um outro paradigma, de uma maneira diferente.
Então, que raios seria a programação reativa? E aí, se eu tivesse que falar em uma frase para vocês, seria programar com fluxos ou streams de dados assíncronos. E aí vocês vão falar para mim, não entendi nada. Então, muito bem, vamos por partes. Primeiro de tudo, que raios é um fluxo de dados assíncrono, né? Pense o seguinte, imagina que isso daqui é uma linha de tempo. Fluxo de dados assíncronos seria uma sequência de eventos que ocorre num determinado período de tempo. Então, imagina que essa linha determina um período de tempo qualquer e cada clique do botão é um evento. Então, aqui, em determinado tempo, eu vou ter uma sequência de eventos. E aí, a cada clique no botão, um evento é disparado. Isso daqui é um fluxo de dados assíncrono. Tá. Quando vocês podem pensar no seguinte, nesse fluxo de dados assíncronos, 3 coisas elas podem ser emitidas. Ou, como vocês viram, algum evento, que ele tem algum valor, ele é de algum tipo, e aí, nesse diagrama, ele é representado por essas bolinhas coloridas. Imagina que isso daqui é o evento, lá do clique do botão. Pode ocorrer a emissão de um erro. Então, esse X ele indica que algum erro aconteceu, foi emitido algum sinal de erro. E a terceira coisa que pode acontecer é a emissão de um sinal de que completou ou finalizou o seu stream. Então, esse diagrama vai aparecer bastante ao longo, nos próximos slides, que é como o pessoal representa mais ou menos a emissão de eventos num período de tempo. Só que, muito bem, se um evento ocorre, de alguma forma, a gente precisa tomar uma ação, né? A gente precisa reagir. Então, a pessoa clicou no botão, eu preciso tomar alguma ação. Para tomar alguma ação, a gente precisa receber os dados, receber esses eventos que estão chegando. Ou, vamos dizer assim, a gente precisa ouvir este fluxo de streams, ou ouvir ou se inscrever para ir recebendo as atualizações dos dados. Isso é feito em React pelo que se chama de subscribing. Então, se você tem um fluxo de eventos e você faz um subscribing, você começa a receber valores desse stream. Legal. Vocês vão ver onde a gente vai chegar com isso tudo aqui. Quando eu falei para vocês que 3 coisas podem ser emitidas num fluxo de streaming. Então, quando algum valor ocorre, quando algum evento é recebido, vocês precisam definir uma função que ela vai ser disparada com um novo valor nesse streaming. Então, uma função você precisa definir para quando um evento ocorre. É preciso também definir uma outra função diferente para tratar um erro. Quando ocorre algum erro no streaming, essa outra função vai ser disparada. E, por fim, uma terceira função que vai ser disparada quando o stream acabou ou quando um sinal de completo for disparado. Tá aí, beleza? Muito bem. Vamos dar alguns nomes aos bois, então. Esse stream, a gente considera ele algo que você observa, porque você vai receber as emissões de sinais. Então, ele é denominado de observable nessas APIs que tem React, porque ele seria algo a ser observado. E essas funções que eu falei que você dispara quando vier um novo valor ou um erro, eles são chamados de observers. Então, se vocês ainda não entenderam o que seria um fluxo de dados, em Observer vai aqui um exemplo da vida real. Então, imagina que o fluxo de dados aqui, no nosso stream, vai ser alguém chutando a bola ao gol. Então, os dados que vão vindo receber vai ser todos os chutes ao gol. E aqui nós temos o nosso Observer, que ele vai reagir de acordo com que as coisas forem chegando. Então, essa daqui vai ser uma maneira de pensar reativo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então... Então, como vocês podem ver, aí, nosso Observer está reagindo muito bem ao fluxo de dados que está chegando. Mas, se você não gosta de exemplos da vida real, mas é uma pessoa que gosta de livros, há mais de 20 anos atrás, alguém definiu esse padrão que eu acabei de contar para vocês, nesse famoso livro aí de Design Pattern, como o Pattern Observer. Então, há muito tempo, as pessoas já falavam de algo a ser observado, e é um padrão que seria definido, né? Tá, mas em vez... Ops. Então, vocês devem estar falando, chega de falar, a gente quer ver código, pelo amor de Deus, me mostra como que isso funciona implementado de fato. Então, tá.
É aqui que entra o tal do RX, o ReactiveX. Então, assim, hoje, com o que a gente tem na linguagem, no PHP e em algumas outras linguagens, a gente não consegue implementar muitas dessas ideias. E aí surgiu essa API, que ela combina bastante as ideias do que eu falei para vocês do pattern de observable, de observer, com muitas ideias da programação funcional. E aí ele é totalmente agnóstico à linguagem. Existem essas extensões para PHP, que é a que eu vou mostrar para vocês. Existe para diversas outras linguagens, .NET, Java, JavaScript, Swift para iOS e etc. Então, vamos ver um pouco dessa sintaxe, como é que ela funciona. Eu falei para vocês que um observable é um stream, algo observável. Então, imagina que isso daqui é aquele fluxo de dados e que cada valor emitido, são 4 números inteiros, vamos supor, 1, 2, 3 e 4, e aí a gente pode guardar isso numa coleção, num array. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é definir uma variável do tipo observable, e aqui vocês podem criar ela a partir de um array. 1, 2, 3 e 4. Essa é a sintaxe para vocês criarem um stream observável. Tá. A outra coisa que eu falei para vocês é, para você reagir a algum evento, você precisa escutar, você precisa receber os valores. Então, você precisa fazer o subscribing. O subscribing é representado por essa sintaxe aqui. Então, você tem lá o seu stream e você precisa simplesmente dar um subscribe nesse stream. Então, vamos ver como é que fica tudo isso junto. Eu tenho lá o nosso stream, que é um observável, a partir de um array. E aí, a gente está fazendo um subscribe nesse stream. E aí, eu falei para vocês que vocês precisavam definir 3 funções. Uma que vai ser disparada quando um valor é emitido. Então, se eu tiver lá no meu array o valor 1, ele vai chamar essa função aqui, e essa daqui está simplesmente imprimindo esse valor na tela. Uma segunda função, que ela vai agir conforme um erro for emitido, ou uma terceira, que é o caso de eu receber um sinal de completo. Se vocês olharem isso daqui, ele simplesmente vai varrer o array e vai imprimir os valores 1, 2, 3 e 4 na tela. Se vocês fossem fazer isso em outro paradigma, provavelmente vocês usariam um looping e fariam um while e imprimiriam esse valor na tela. Esse seria o resultado que vocês vão obter ao disparar aquele trecho de código. Tá, isso é só para vocês entenderem um pouco como ele funciona. Muito bem, além de toda essa sintaxe, para definir observable, subscribing, etc., o RX ele traz uma caixa de ferramentas que vocês podem não só criar streams, mas transformar streams em outras coisas, filtrar, fazer merge de streams, catar um como input de outro e fazer diversas coisas. É aí que entra a mágica da programação funcional. A programação funcional tem diversas operações e funções que você pode tratar essas coleções de dados. Uma muito conhecida é o map, que é o seguinte, imagina que você tem um stream, um fluxo de dados, você tem lá aqueles valores 1, 2 e 3. O que ele faz? Para cada valor do stream, ele aplica uma função, e aí, nesse caso, a gente vai mapear cada um desses valores e multiplicar por 10, e aí ele cria um novo stream com os valores multiplicados, ali com a função aplicada. Então, ali, por exemplo, se a gente tivesse um stream 1, 2, 3, ele multiplicaria por 10 e ficaria um novo stream com 10, 20 e 30. Vamos ver como é que isso fica no código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um stream ou um observable, e aí, da mesma forma que a gente criou da forma anterior. E aí, nesse observable, a gente vai mapear ele, e a gente vai passar a função como parâmetro. Aquela função ela vai catar cada elemento e multiplicar por 10. E aí, como eu falei para vocês, o resultado dessa operação é um novo stream. Se a gente quiser imprimir o resultado desse novo stream na tela, a gente vai fazer um subscribe desse novo stream, e esse std_out observer ele simplesmente vai imprimir os resultados na tela. Então, é assim que a gente usa a função de map, que vem muito da teoria do paradigma funcional. Se vocês forem ver, esse é o resultado que ele faria. Então, ele estaria lá 1, 2 e 3, vai multiplicar tudo por 10 e vai imprimir isso aqui na tela. Uma coisa muito importante que eu falei, se vocês puderem notar, eu falei que quando você aplica o map, ele cria um novo stream. Então, a partir de um novo é gerado. Ou seja, nunca é modificado o stream original. Essa é uma propriedade que se chama de imutabilidade. Você nunca está modificando o stream original, você está criando um novo.
Tem várias vantagens em se usar imutabilidade. Uma delas é que você pode fazer um encadeamento quase que infinito de várias funções. Então, eu posso chamar o map, e depois eu posso... No resultado desse map, eu posso executar uma outra operação, e no outro resultado, de novo, de novo, de novo. Então, você pode encadear infinitas funções no seu fluxo de streams. E aí, por exemplo, uma outra que é muito conhecida é o Reduce, que ele é um acumulador ou um agregador de valores. Então, imagina que você tem esse stream 1, 2 e 3, e aí você pode aplicar uma função que ele faz o quê? Ele cata todos os valores do stream, e aí, nesse caso, a gente está pegando um valor, vai acumulando e vai somando com os demais, e aí ele cria um novo stream, que é o resultado, por exemplo, da somatória de todos os valores no meu stream anterior. Então, o Reduce ele é um acumulador. Map e Reduce, eles são muito conhecidos na programação funcional. Tá. Como que isso fica no código? Primeiro, a gente cria um stream observable. Desse stream, mais uma vez, a gente chama a operação de Reduce, passa uma função como parâmetro. No nosso caso, a gente vai simplesmente fazer a somatória, vocês podiam fazer a multiplicação ou qualquer outra coisa que vocês queiram ir acumulando este valor. E, por fim, a gente só vai fazer um subscribe no resultado final, que é para imprimir esse resultado na tela. Esse seria o resultado. Eles somam tudo e vai imprimir o resultado 6. Tá. Para quem não entendeu, mais um exemplo da vida real. O que é esse map reduce? Então, imagina que você tem diversos ingredientes e você quer fazer um sanduíche. Então, eu quero meus vários ingredientes, eu quero mapear eles num novo stream, que seria tudo isso daqui cortado e fatiado. E agora eu quero juntar isso tudo num sanduíche. Eu vou usar qual operação que vai agregar os meus ingredientes? Vou usar Reduce, que é para juntar tudo e emitir um valor só. Então, se vocês tiverem que lembrar o que é Map Reduce, vocês podem lembrar desse exemplo. Tem outras operações que vocês poderiam fazer, que é o quê? O filter, né? Filtrar um ingrediente. Ah, cara, eu não gosto de tomate. Então, vou usar o filter para tirar isso do meu resultado final. Então, é só uma brincadeira, só para vocês entenderem como seria o Map Reduce da vida real. Tá, mas assim, esses exemplos são legais, são didáticos, mas para mostrar de verdade o poder do RX, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que ele aparece em várias documentações, porque ele, apesar de ser muito simples, ele é muito poderoso. Imagina a seguinte situação, que vocês tenham que reagir a um duplo clique de mouse, mas que vocês não têm hoje como pegar o evento de duplo clique. Vocês conseguem pegar só um clique de cada vez. Imagina como vocês vão fazer isso na linguagem imperativa. Tá, na orientação objeto que seja. Então, a pessoa vai clicando o mouse, né, várias vezes. Provavelmente, vocês vão ter variáveis aí para guardar quantos cliques aconteceram. Vão ter outras variáveis que vão guardar intervalo de tempo. Putz, um clique ocorreu em X milissegundos, foi duplo clique, a pessoa clicou 3 vezes. Como é que é isso? Então, depois que tiver esses cliques, eu ainda tenho que tomar uma ação em cima de duplo clique. É bem complexo fazer isso numa linguagem, num paradigma imperativo. No funcional, você consegue fazer isso daqui com 4 linhas de código. Como que seria? Pensa em cada clique como um stream. Pensa em um stream de cliques do mouse. Então, ali tem um intervalo de tempo. Então, vamos supor, ali aquela bolinha amarela, primeiro foi um clique, depois eu tive 2, mais ou menos em seguida, daí eu tive 1, de novo, 3. A primeira coisa que eu poderia fazer é usar uma operação que junta cliques dado um intervalo de tempo. Então, eu poderia fazer isso daqui usando uma operação que chama buffer, e aí colocar isso no intervalo de tempo, a cada 250 milissegundos, eu quero transformar esse stream num novo que agrupa eventos que ocorreram num intervalo de tempo próximo. Muito bem, eu tenho aqui esse agrupamento. Tá, agora eu quero contar. Então, eu quero transformar esse stream num novo que só mostra quantos elementos tem cada uma dessas listas. Transformar é map. Então, vou usar o map aqui, que me traz de volta um novo stream com o tamanho dessa lista. Tá, aí eu falei para vocês que existe uma coisa que filtra. Eu só quero pegar os que tiveram 2 cliques ou mais. Então, eu vou filtrar, vou tirar tudo que for menor que 2. Né? Então, vou filtrar o que for maior ou igual a 2, e eu tenho ali um novo stream só com os eventos de duplo clique ou mais. E aqui, se vocês quiserem reagir de acordo com o duplo clique do mouse, seria só dar um subscribe no final no stream final, e aí chamar funções que reagem
de acordo com 2 ou 3 ou mais cliques de mouse. Então, com 4 linhas de código, vocês conseguiriam fazer uma coisa dessa, que seria muito mais difícil fazer um outro paradigma. Tá, um outro exemplo da vida real. Mas antes de dar um outro exemplo da vida real, vocês têm que conhecer qual que é o mantra do RX. O mantra do RX é que tudo, ou quase tudo, pode ser um stream. Ah, tudo mesmo? A gente pode, por exemplo, criar um observable a partir de uma request. Eu quero fazer uma request, sei lá, HTTP. Isso poderia ser um stream? Sim. Vocês podem fazer um HTTP GET, passar uma URL. Isso é um observável, é um stream, e aí ele vai emitir um valor final, que seria a resposta da API. Então, eu bati, e aí a minha resposta vai ser um stream com os dados que eu receber. Ah, como é que isso fica no código? Vamos ver. Então, como eu falei para vocês, vocês podem criar um stream ou observable a partir de um HTTP GET, passando a URL. O que a gente precisa fazer? Só dar um subscribe, e aí definir uma função que vai reagir de acordo com quando os dados chegarem. Então, ali eu só vou pegar os dados e vou imprimir na tela. É assim que você faz uma request a partir de em ReactiveX, criando um observable. Simples, né? Tá. E aí vocês podem falar assim para mim. Beleza, entendi que eu consigo criar um stream e um observable a partir de uma request. Mas a minha vida real é que eu tenho que fazer múltiplas requests. Eu tenho que fazer isso, sei lá, tudo ao mesmo tempo. É um negócio meio louco. Eu bato na API, aí eu loguei, aí eu voltei. E olhando aqui, você me falou que uma request pode ser um stream, né? Pode ser um observable. Se você olhar isso daqui mais ou menos, ele é uma coleção, né? Será que, por exemplo, e eu falei para vocês que no mantra do RX, quase tudo pode ser uma nova stream. Será que vocês poderiam ter, por exemplo, um stream de streams? Alguma coisa que os valores emitidos sejam novas streams? E antes que vocês me xinguem e falem, não, que loucura é essa? Vou apresentar a vocês um cara que veio para salvar a nossa vida, que sim, existe em stream de streams, mas existe uma outra operação que chama FlatMap, que faz o quê? Esse é o senhor FlatMap, apresentando a vocês. Ele simplesmente consolida emissões em galhos em uma única stream. Então, se eu tiver streams em streams, ele vai lá e consolida todos os resultados num stream final. Então, o FlatMap ele é muito usado nesse tipo de situação. Tá, me dá um exemplo. Eu falei para vocês que tinham múltiplas requests, eles vão disparar vários streams de respostas, então você disse que vai transformar tudo isso numa stream final. Como é que isso fica no código? Da seguinte forma. Imagina que vocês têm, a gente pode jogar primeiro de tudo, criar um observable a partir de um array, que tem múltiplas URLs. Nesse array, a gente vai usar o nosso amigo FlatMap, que ele vai pegar cada uma dessas URLs e aí vai criar um novo stream, que seria o quê? Aquele React HTTP GET, que eu mostrei para vocês, que vocês podem utilizar com uma request. O FlatMap vai catar esse resultado e, no final, vai criar uma stream só com todas as respostas. Então, se eu passasse por cada uma dessas URLs, ele, no final, geraria um único stream e jogaria todas as respostas das minhas requisições num mesmo lugar. E aí, claro, se você quiser reagir de acordo com qualquer uma dessas respostas, basicamente é só dar um subscribe nessa stream nova. Legal. Simples fazer múltiplas requests com isso daqui, certo? Beleza. Mas, assim, para eu não acabar com vocês, meu Deus, para com esse negócio de stream, múltiplas streams, map, reduce, FlatMap. Eu vou mostrar só mais alguns conceitos finais de funcional que vocês poderiam aplicar sem, por exemplo, usar o RX. Então, um pouco mais sobre programação funcional e como vocês poderiam evitar efeitos colaterais no código de vocês. Seria o seguinte. Primeiro, assim, o que é uma linguagem funcional, né, gente? Ela é só uma linguagem que fornece ferramentas, frameworks, práticas, qualquer coisa que forçam as ideias, um pouco dessas ideias da programação funcional de uma forma um pouquinho mais rígida. E aí tem algumas linguagens que, se você pensa em programação funcional,
você pode pensar, muitas pessoas vão responder para vocês direto, tem Elm, Haskell, Clojure, Scala, Lisp, mas tem muitos conceitos que vocês não precisam que alguma framework ou alguma coisa te force a usar algumas dessas ideias. Por que não, por exemplo, usar algumas dessas ideias em PHP? É super possível. Então, assim, um dos conceitos, só para ilustrar para vocês que vocês não precisam de uma biblioteca externa para se fazer isso. Existe um conceito no funcional que é definir funções puras e funções impuras. Então, o que é uma função pura? O que é uma função impura? Funções puras são chamadas funções que não têm efeitos colaterais. O que seria isso? Imagina que você tem um argumento numa função. Dado esse argumento, você sempre vai produzir o mesmo resultado. Vamos ver isso num exemplo. Essa é uma função pura, que é uma função que calcula o quadrado de um número x. Então, x, dado um x, sei lá, 2, não importa o que aconteça, o resultado sempre vai ser 4. Não existe um efeito colateral, nenhum outro estado é atualizado em nenhum outro canto. O resultado sempre é 4. Existem muitas vantagens em fazer funções puras. Por exemplo, se vocês pararem para pensar, essa função ela é previsível. Você sabe o resultado sempre. Então, ela se torna muito mais fácil de testar. Tá, o que seria uma função impura, então? Função impura são funções que têm algum efeito colateral. O que é efeito colateral? Elas mudam o estado em algum outro lugar. Elas causam uma coisa em algum outro canto. E aqui, se a gente colocasse, por exemplo, no meio da nossa função que calcula o quadrado, atualizar alguma coisa no banco de dados, a gente já estaria causando um efeito colateral. Que é o quê? Eu não tenho certeza que, dado um x, número 2, vai ocorrer sempre o mesmo resultado. Eu não tenho certeza se vai atualizar ou não o banco, se ele vai acontecer alguma outra coisa. Então, isso é o que, no funcional, as pessoas consideram de funções impuras ou que causam efeitos colaterais. Essas funções, geralmente, são mais difíceis de testar. Como elas não são previsíveis, fica mais difícil você dividir seu código para ele executar em vários processadores ao mesmo tempo. É mais difícil você trabalhar com concorrência. Então, assim, é um conceito simples que vocês poderiam pensar em aplicar e isolar funções puras e impuras para aplicar no seu código no dia a dia. Legal, gente. Esse é algum dos conceitos do funcional que vocês poderiam aplicar. Se vocês gostaram da ideia, querem saber um pouco mais sobre RX, esse é o link do ReactiveX, que ele explica bastante vários operadores. Eu expliquei o MapReduce, tem muitos outros. Se vocês quiserem ver especificamente a extensão que foi criada para PHP, tem a implementação do RxPHP no GitHub. E, por fim, se gostaram da historinha do Netflix e querem saber um pouco mais de quais foram os resultados realmente que eles tiveram, esse daqui é um link no blog deles no Medium. E aí eles contam muito mais coisa, tem muitos vídeos deles falando sobre isso também. Bom, espero aí que vocês tenham entendido um pouco mais o que é esse raio de MapReduce, por que a concorrência se torna mais fácil, como é que vocês podem usar algumas dessas técnicas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada.